Olá, seja bem-vindo ao Janela do Aluno. Se você curte e navega pelo mundo audiovisual, tá no lugar certo. Só aqui você encontra curtas, documentários e clipes feitos por alunos da UFMA. E se assim como esses estudantes você adora embarcar em novas aventuras cinematográficas, não perca tempo e mande seu material pra gente. E já que a gente está falando do cenário audiovisual, hoje nosso programa explora a importância do cinema de rua no documentário Cine Resistência, com direção dos alunos Duda Neves e Adriel Oliveira, e roteiro de Yasmin Araújo, Duda Neves e Renata Torres. Você vai acompanhar a trajetória do famoso Cine Praia Grande, e quem vai contar mais sobre esse trabalho pra gente é a Gabriela Trindade, que também participou do projeto. Gabi, a janela é sua. A ideia surgiu para compor a terceira nota da disciplina de Narrativa Ficcional e Documentário da professora Larissa Leda, e ela deixou a gente fazer um documentário no tema livre. Então a gente se reuniu em equipe e durante as nossas discussões surgiu o tema cinema. E a gente queria falar sobre esse cinema de rua que vem sofrendo esvaziamento, que vem sofrendo pouca divulgação da mídia. Porque as pessoas de primeira começam a buscar o quê? Cinemas grandes, o cinema de Hollywood, cinemas em shoppings, os streamings. Então a gente queria retratar essa realidade do cinema que vem se esvaziando, que vem sofrendo falta de verba, que é esse cinema de rua. Bom, e para chegar a esse resultado, o rascunho do trabalho sempre é feito na sala de aula, ao lado dos grandes guias, os professores. Esse vídeo, ele nasceu dentro de uma disciplina chamada Narrativa Ficcional e Documentário. Era uma disciplina que tinha ali, sempre teve, né, uma orientação de ordem prática, de ordem empírica. A gente trabalhava com eles noções, conceitos, perspectivas teóricas, e depois esses alunos pegavam essa parte teórica, isso tudo que a gente tinha trabalhado ali teoricamente, e transformava aquilo numa peça prática, né? No caso dessa disciplina, num filme documentário. Então, a gente trabalhava ali conceitos para começar tudo, o conceito de filme documentário. Depois a gente pensava ali quais são os tipos de filme documentário que existem, quais são as éticas que a gente poderia conectar com essas práticas documentárias, e eu deixava os alunos muito livres. Então, no final, eles precisavam escolher um tema, mas esse tema precisava ser trabalhado a partir das perspectivas teóricas que a gente tinha trabalhado, e éticas, né, que a gente tinha trabalhado na disciplina. Aí os alunos escolheram esse tema e produziram esse filme pensando nessas características desses tipos de prática documentária. Então, a gente se reuniu em equipe e, primeiramente, a gente decidiu o que cada um ia exercer, qual função cada um ia exercer. A Duda Neves ficou como a diretora, o Adriel ele ficou como co-diretor e editor, eu fiquei como operadora de áudio. Então, nessa equipe, a gente ia, por vezes, se distribuindo entre essas funções também, porque a gente... por vezes um faltava na gravação e a gente precisava ocupar esses espaços. Então a gente funcionou bem como equipe. E segundo, a gente pegou e decidiu a nossa grade de gravações, entrou em contato com as pessoas que queríamos gravar. O Mário se mostrou muito solícito, que ele é um cara que viu aquele cinema, o Cine Praia Grande, no seu apogeu, e conseguiu mostrar pra gente como funcionava aquelas máquinas bem antigas, mostrou a decadência pra gente, de como aquelas máquinas estão sem nenhuma preservação. Tá parecendo um museu, o cinema, né, de tão antigo e bem mal preservado. Então a gente trabalhou como uma equipe e tentou representar bem como esse cinema tá decadente. Legal, né? Agora sim, vem acompanhar com a gente o filme Na Nossa Janela.
Meu nome é Mário Diniz, sou projecionista, trabalhei lá no Cine Praia Grande de 2004 até 2019. Olha, o Cine Praia Grande surgiu lá para a década de entre 80 e 90, né? Quando eu cheguei lá, ele já tinha funcionado muito tempo e tinha fechado. E quando eu entrei, estava reabrindo, né? Então, o Cine Praia Grande, quando o governo montou aquele complexo Odilo Costa Filho, né? Então já tinha necessidade de se ter o cinema ali. Porque quando não existia o Cine Praia Grande, existia lá, dentro da sala de cinema, um videocassete e uma TV enorme de tubo, né? Então é ali que as pessoas assistiam os filmes do Cine Praia Grande. Aí mais tarde, com o investimento do governo, né? Aí criaram a sala, construíram a sala, colocaram uma tela e passou todo mundo a conhecer como Cine Praia Grande. Eu acho que o cinema realmente é uma igreja de beleza, é uma igreja que resplandece muito mais a religiosidade, a alma das pessoas, a força, a empatia, a humanidade. Para mim, Frederico, muito mais forte, muito mais verdadeira. A gente adquiriu o Cine Praia Grande desde 2000, a gente administrou o Cine Praia Grande de 2000 a 2006, depois de 2009 até 2012. Era um cinema que pertencia ao Estado do Maranhão, ao governo do Estado do Maranhão, e foi arrendado pela minha produtora. Essa produtora existe desde, como eu falei, desde finalzinho de 99, 1999 para 2000. E abrimos a distribuidora Lume Filmes também, lançando mais de 300 filmes no mercado brasileiro de cinema. Sempre com essa paixão muito grande envolvida com o cinema mesmo, tendo muitos parceiros bons também, competentes nessa jornada. Quando eu cheguei, esse cinema já tinha fechado uma vez. E dessa vez que eu fui convidado, ele já estava sendo reaberto novamente. E eu fiquei trabalhando, né? Trabalhando. E com o tempo o pessoal foram saindo. E eu aprendendo e ficando sozinho, sem perceber, não estava sozinho. O pessoal foi saindo. E aqui eu aprendi muita coisa. Eu montava filme, fazia projeção, ia para a bilheteria, né? Porque o cinema já estava um pouco cambaleante na situação financeira, né? Já estava caindo com essa interferência da tecnologia nova que estava entrando, né? Cine Praia Grande é um lugar, primeiro de tudo, para mim, assim, de memória, né? Eu, com 10 anos de idade, em 95, meu tio me levou para lá e a gente assistiu um filme chamado A Fraternidade é Vermelha, de Kieslowski, né? Não é um filme para uma criança de 10 anos ir assistir, mas eu fiquei, né, encantado, né? Tipo, era uma sala única em São Luís, assim, tipo, única em vários sentidos, né? Não só pelo fato de que exibia filmes diferentes, né, do que chegava, assim, do blockbuster, mas também era um período em que em São Luís tinha apenas 3 salas. Então, assim, eu com o Cine Praia Grande, eu tenho, desde então, uma grande ligação afetiva, até o momento em que eu comecei a trabalhar com o Cine Praia Grande. Eu trabalho com cinema desde 2010, né? Comecei a trabalhar com distribuição cinematográfica, e lancei no cinema 15 filmes entre nacionais e internacionais. E trabalhei durante 6 anos como curador do Cine Praia Grande, e além de outros festivais, a Mostra Internacional de Cinema de São Luís, Maranhão na Tela, Guarnicê, enfim. Então eu virei o diretor artístico, curador, programador, às vezes lanterninha, às vezes eu era bilheteiro, às vezes eu limpava o cinema, enfim, projetava os filmes também. E eu tenho uma ligação de grande afeto, antes de tudo, mas também tenho também uma forte ligação profissional, porque o Cine Praia Grande, eu peguei o Cine Praia Grande num período onde ele estava com poucos espectadores, ele estava, digamos assim, escanteado, e que com umas modificações que eu fiz na programação, acabou virando quase que um lugar pop, né, entre aspas, assim, né? Porque era dentro da Praia Grande um refúgio não só para o cinéfilo, porque antes era um lugar que só exibia filme, entre aspas, de arte, é um termo que eu não gosto, mas é o que era, mas também lá eu comecei a fazer uns experimentos de programação,
a passar uns filmes um pouco menos difíceis, assim, que tem um maior apelo popular, né? Não sei quanto possa ser certo apelo popular, mas, enfim, aí fizemos vários experimentos e o Cine Praia Grande começou a ter uma cara nova, a ter um público novo, um público muito jovem, e durante 5, 6 anos, enfim, aconteceu de tudo, teve de tudo lá, foi exibido de tudo, e foi um período maravilhoso. Essas duas máquinas aqui são os projetores. Foram muito usadas aqui na projeção dos filmes. Essa máquina aqui rodava os curtas e aqui rodava os longas. Mas ultimamente eu tive rodando os dois filmes dessa máquina, o curta e o longa. E esses filmes a gente acionava aqui, colocava os rolos de filme, como eu falei. Aí o filme passava aqui na frente, na lente, e a gente rodava os filmes e ligava o som, né? Para ficar o som ficar bem regulado lá nos ouvidos das pessoas, né? Já próximo de fechar, a gente já usava aqui, ó, projetorzinho digital, um Blu-ray, entendeu? E a gente já passava os filmes daqui. Aí nessa fase aqui, a gente já não usava os filmes em película. Aí quando começou essa forma de projeção, as máquinas, os projetores antigos começaram a ficarem esquecidos, né? Eu acredito que o verdadeiro cinema é o cinema de rua, né? O cinema nasceu como uma atração de rua. Eu cresci indo para cinemas de rua, né? Assim, eu acho que eu sou a última geração de pessoas que só viu cinemas de rua, começou a amar cinema quando só existiam cinemas de rua. Então eu sempre vivi essa coisa de passar na porta de um cinema de rua, ver o cartaz do filme que está passando, sabe? Acaba que o cinema de rua fazia até parte da arquitetura da cidade. O cinema de rua tem uma característica que é muito mais potente, muito mais bela do que um cinema de shopping, justamente por não ter um limbo, uma passagem entre a realidade e a fantasia. Porque no shopping, você entra no shopping, é um local que já te oferece algum lugar de escape, né? É uma série de luzes, uma série de lojas, a iluminação é diferenciada. Então você entra num ambiente já que é um pouco mágico, né? Um mágico perverso, diria assim, mas já é um pouco mágico. Então é um local que você, para adentrar-se na sala de cinema, você passa por um local que já não é um local verdadeiro, é um lugar manipulado. Talvez o filme, quando chega até você não é a coisa principal, porque você vai estar fazendo um passeio dentro do shopping, você vai se alimentar, você vai comprar uma pipoca que é um combo gigantesco. Então, uma série de eventos até chegar ao filme, que o filme se torna apenas mais um objeto de entretenimento dentro daquele teu ambiente, daquele teu passeio. Já no cinema de rua, de fato, é um portal muito mais forte, muito mais belo e muito mais rico. Porque você estando na rua ali, você entra num ambiente, diretamente num ambiente mágico, escuro, tá só aquele ambiente para você ver aquilo ali, você não tem nenhum outro ambiente de escape. Então, o direcionamento do filme é muito mais realmente direto ao espectador e à pessoa que está vendo o filme. A gente vê os equipamentos desse aqui, né? Abandonados, né? A gente sente muito porque são coisas que só podem ficar aqui por mais algum tempo se alguém tiver o interesse de preservar, né? Se não, eu posso dizer que é o final do Cine Praia Grande, né? Cine Praia Grande que foi tão glamouroso, tão bom para muita gente no passado, parece, não sei, não tenho certeza, mas para mim parece chegar ao fim aqui. Exatamente nesse ponto que estão essas máquinas, todos esses equipamentos. Até que eu posso fazer outra coisa, mas eu ainda não desacostumei disso aqui, né? Agora mesmo, depois que saí do Cine Praia Grande, estou no Cine Lume, lá do Frederico Machado, no Renascença, no edifício Offital, e eu continuo trabalhando lá, né? Daqui mesmo, só as lembranças e a saudade. Realmente, no Brasil foi muito violenta essa transição
Assim, nos últimos 10 anos, muitas salas se perderam no caminho, muitas salas fecharam, muitas salas de rua não conseguiram estar ao passo dos tempos. Uma sala de cinema, para render, para viver mesmo, para ter uma bilheteria saudável, ela precisa ter 3 salas no mínimo, 3 telas no mínimo. Realmente é difícil. Então, uma sala de rua só sobrevive como? Ou com um dono que realmente bate a cabeça e enfrenta todo dia um monstro gigante assim, para sobreviver, ou então as salas acabaram virando igreja, ou acabam vendendo para alguma imobiliária, ou então acabam virando salas públicas. Cinema de rua não vai acabar. Não vai acabar. Por quê? Eu te digo, eu acho que é uma tendência, sempre tem uma tendência ao retorno, né? A história é um ciclo. Eu vejo aqui na Europa, por exemplo, eu vou muito ao cinema, eu vou quase todo dia. Se não for todo dia, vou um dia sim, um dia não. E os cinemas multiplex estão vazios. Estão vazios. Tá que tá tendo pandemia, tá tendo pouco filme bom e tudo, mas o cinema de shopping vai ninguém. Agora vai no cinema de rua. No cinema de rua eu preciso reservar, preciso telefonar, pedir para guardar ingresso. Por quê? Porque aqui está tendo essa tendência assim, de retornar ao cinema de rua. Eu acho que também no Brasil está tendo. Basta ver, por exemplo, quando acontece um festival, quando acontece um evento. Na minha experiência no Cine Praia Grande, eu pude ver assim, que o problema, quando o público não ia, né? Gente, era um só. O filme não atraía. Tipo, sendo um pouco brutal, assim, trocava de filme e o público vinha. Eu acho que essa questão, assim, realmente, eu acho que tem que se pensar muito no que se exibe e tem que pensar em seduzir o espectador também, em atrair o espectador, em mostrar que vir ver um filme no Cine Praia Grande é uma experiência única. Eu acredito que daqui uns 10 anos, 15 anos, vai ter muito mais salas de rua. Eu acredito muito nessa possibilidade também dos cinemas de rua serem quase cinematecas, como tem a Cinemateca Francesa, que é importantíssima, que é referência no Nouvelle Vague. Eu acredito que o cinema de rua é um cinema que dá espaço muito mais para reuniões. Então, eu acho que o cinema de rua é meio isso também, é uma extensão da própria rua, né? A extensão da própria sociedade, uma extensão da própria arte daquele momento. A gente acredita muito nisso. Assim. A gente está precisando muito de uma renovação cultural. O cinema de rua pode agregar muito isso também como um movimento, como espaços de rua mais humanos, mais humanos. Acho que a palavra é essa mesmo, assim, realmente mais fáceis, mais acessíveis a essas pessoas a se adentrarem e trocarem ideias. Então, eu acredito muito no cinema de rua mesmo, senão não estaria nessa. Que trabalho incrível, parabéns aos idealizadores e toda a equipe que construiu esse filme. E agora, a conversa é com você, aluno, que produz ou produziu algum material audiovisual. Entre em contato com a gente pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela e quem sabe a próxima janela não se abre para você. Até lá!